Quais são as ameaças que você sente quando você está nesse processo de tomada de decisão, de alteração de carreira, de alteração de vida? Quais são as principais ameaças que você sente aí? Oi, minha querida, Pau 2.0. Qual é o seu nome, amada? Coloquem o nome de vocês aí, por gentileza, para a gente se tratar pelo nome. Quais são essas 3 ameaças? E aí aqui eu queria contextualizar, começar a semana do Clareia, trazendo um pouquinho do porquê que eu falo tanto sobre transição. Como na verdade, eu já falei muito mais, eu tenho falado... É uma outra parte que ontem conversando com a... Oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda. Ontem conversando com a Andressa, uma mentorada muito especial, amiga hoje em dia, né? Eu tava contando pra ela como tem coisas que a gente exclui na nossa vida, né? Vocês estão me ouvindo bem? Como a gente tem essa tendência de excluir, né? E por um tempo, desde que eu comecei a usar as ferramentas de planejamento, de organização, eu comecei a meio que excluir algumas outras temáticas, né? Por questão de foco. Não é nem, eu quis excluir, não, é porque eu fui focando, né? Eu fui priorizando. E o que eu senti, né? Que a transição, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. É até por isso que eu sinto que tá muito dentro do conteúdo, de forma não intencional, mas sempre vai estar dentro desse espaço, nossas travessias, porque elas sempre vão acontecer. Ontem, quem participou da aula da semana, eu comentei sobre algumas fases que a gente passa, né? Algumas fases que a gente passa e por que a gente passa por essas fases e quando que a gente vai passar por essas fases. Quando, né? Vamos começar pelo quando, então. Quando que a gente passa por uma transição de carreira? Quando a gente está passando por uma transição de setênio, por exemplo, né? Nós temos vários setênios ao longo da nossa vida e cada setênio a gente trabalha uma coisa, a gente busca uma coisa, a gente está mais aberta a receber determinadas coisas. E quando isso não acontece, quando a gente não entende o que precisa ser aprendido, quando a gente não chega nesse ponto de falar, tá bom, eu quero isso, eu vou mudar, eu quero melhorar, eu quero resolver essa situação, a gente entra numa espiral negativa, ao invés de ser uma espiral ascendente. Porque a gente não está aproveitando o fluxo daquele determinado setênio para a gente evoluir como seres humanos. É como se a gente tivesse uma receitinha, já meio que pré-pronta do que pode acontecer, das coisas que estão rolando de acordo com a nossa idade, inclusive. Não à toa, né, vocês podem perceber que mulheres aos 28 anos começa a ter um negocinho ali, começa a ter um incômodo. Aos 28 anos, o que acontece? Primeiro, Saturno deu a primeira volta, né? Deu a primeira volta ao Sol. Então, entra, né, esse astro batendo a porta falando, olha só, minha filha, o que você está fazendo da sua vida? Tá certo isso? Tá certo? Ele vem cobrar o que a gente está falando, o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E aí, paralelo a isso, a gente começa a entrar na crise dos talentos dentro da antroposofia, né? Então, mesclando astrologia com antroposofia, dentro dessa linha aqui, a gente começa a entrar nesse processo de tá, e agora? O que eu faço? Né? Porque eu entendi que eu tô fazendo isso, mas eu não gosto muito disso. Eu gosto, na verdade, daquilo outro. E a gente começa a entrar numa crise mesmo, numa crise do que eu vou fazer da vida. E aí, aonde que a conta pega? Qual é a conta? Onde que tá a conta? Né? Para onde vai a conta? Para a área do trabalho, que é a área que a gente mais passa tempo, que é a área que a gente mais tem vivência, né? Imagina, 1/3 do nosso dia a gente está trabalhando. E quando a gente está trabalhando tanto assim, às vezes a gente não tem noção de que esses pontos de incômodos, eles podem surgir de outras áreas da vida. E até no Travessia, que eu vou contar pra vocês hoje, se vocês não estão sabendo, vou contar aqui pra vocês. Lilian já tá lá dentro, né, Lilian? E Andressa também, Andressa não tá aí. Dentro da Travessia, a gente entra nesse espaço de... Ai, agora eu me perdi. Isso é normal. Peraí. Ah, tá. Dentro da travessia, a gente percebe aonde a gente faz uma análise, um diagnóstico de entender, de fato, se está na conta do trabalho ou não. Se esse incômodo aí, ele vem de necessidade de ajustes em outros processos, em outras áreas da vida, tá? Então, por exemplo, a Arte Alvento está contando, né? Aos 28 anos, fiz a minha transição de carreira. Brinco que eu nasci com 28. Eu também, Chuchu. É a mesma coisa aqui.
Aos 28 anos, eu comecei a minha transição de carreira estruturada, né? Eu fiz algumas. Eu fiz uma sem me estruturar, foi quando em 2015 eu larguei, né, um cargo público de confiança para poder viajar. E aí depois eu voltei, aí deu os 28, não teve mais como. Não teve como eu voltar para o mesmo trabalho, permanecer no mesmo trabalho. Eu lembro até hoje que eu me olhava no espelho, assim, antes de trabalhar, parecia que eu estava me fantasiando. Porque eu ainda tinha minhas roupas da Índia, né? Eu gostava de vestir aquelas roupas durante o final de semana e durante a semana eu usava terno cinza e preto. Sem muitas variações de cores, inclusive. Então, a gente vai passar por esse processo de transição, né? E aí, não é só aos 28. Aos 33, a gente está passando por um outro ciclo. Aos 33, a gente está começando a enxergar quem são as pessoas que existem nesse mundo, que habita esse mundo junto com a gente. Porque até os 33, qual é o nosso papel? Desenvolver o nosso eu mesmo. Nesse espaço não é nem de desenvolver. Vou recapitular, né? Não é nem corrigir. Não é nem desenvolver. É de entender que existe um eu. É de entender que existe um eu para além de um trabalho, para além de um sonho de uma casa, de um carro, ou coisas do tipo. Até os 28 anos a gente fica buscando o quê? Esse tipo de sucesso. Porque sucesso... E aí o sucesso ele vai mudando muito de acordo com a geração, né? Mas vem o sucesso do emprego, da graduação, do diploma, aí vem o sucesso do emprego, eu já falei, das promoções, aí vem o sucesso de um casamento, vem o sucesso de uma casa própria, vem o sucesso de um carro do ano. É ou não é? Até os 28 anos a gente fica buscando muito, hoje está mudando, graças a Deus, mas a nossa geração, ela ainda vem desse lugar de sucesso ser baseado nessas coisas. Aí o que a gente começa a entender aos 28? Peraí, não é só isso, a vida não é só isso. Não é só trabalhar para ter dinheiro, para daí eu... E aí? Mesmo porque muita gente até conquista esses bens, né? Teve essas conquistas. Só que aí conquistou e falou, tá bom, mas e agora? Qual é a próxima fase? Qual é o próximo nível? E aí a gente pega onde? Essas tendências. Essas tendências a gente pode descobrir dentro da própria antroposofia, que é uma das bases do meu trabalho, assim, de estudo mesmo, né? Porque quando a gente percebe esses espaços, esse momento de transição, a gente precisa tomar uma providência. Oi, Leiana, muito bem-vinda. Aqui a gente começa a tomar uma providência. Então, aos 28 anos é uma grande oportunidade de a gente dar um rumo diferente para a nossa vida. Então, aos 28 anos, o que eu deixei? Um cargo super incrível. Eu fazia muito dinheiro na época, eu saí assim no auge da minha profissão, eu saí no auge da minha carreira. Eu era consultora externa do Congresso do Senado, assim, eu era já reconhecida no meu nicho, eu cuidava das partes diplomáticas, né, do governo federal também, né, e de outros setores, de relações públicas, de relações exteriores com a China, de projetos estratégicos, tanto de governo quanto de Estado. Então, assim, eu saí no topo da coisa. Falei, nossa, mas tá tudo tão bom. Tá tudo tão bom. E aí? Eu vou sair? Como assim eu vou sair? E aí eu tive que tomar a decisão por uma questão de valores. Então, o primeiro ponto aqui, eu sempre vou falar disso pra vocês. Cuidem dos valores de vocês. Quando vocês têm esse contorno do que de quais são os meus valores, fica fácil você tomar suas decisões. Fica fácil, né? Mas quando a gente chega nesse momento, então, o que acontece? A gente começa a sentir 3 ameaças. E aí agora vamos puxar elas aqui. A gente começa a sentir 3 coisas que podem até impedir a gente de realizar, tá? De realizar mesmo essa mudança de rota, esse recálculo de rota. Porque a gente tem sim, gente, que mudar. E a gente precisa mudar. Depois dos 33, quando a gente sai dessa fase crística, a gente começa a desenvolver nós como seres humanos mesmo, deixando tanto essa materialidade, essa coisa tão daqui, essa coisa tão do terreno. A gente começa a pensar no nosso processo evolutivo mesmo. E aí, quais são as 3 ameaças que podem impedir a gente de ascender e pode colocar a gente numa espiral negativa? A primeira delas, a esperança. Oi, Fabiana, tudo bom? Eita! É a esperança. Como assim? A esperança é uma ameaça? É. Nesse caso, é. Por quê? A gente às vezes tem a esperança de que o tempo vai resolver as coisas pela gente. É ou não é? Às vezes, se você está num processo de transição agora, nesse exato momento, é ou não é que você está esperando o tempo resolver alguma coisa para ver se passa? Será que, não, eu vou esperar esse ano passar?
que esse incômodo aqui, ele vai passar junto, né? Às vezes a gente se conta essas histórias de que não, isso é uma fase, essa fase vai passar, ela vai passar, você vai perder o cavalo vai embora, você não vai mais pegar o cavalo. Só que vai chegar um novo setênio e novamente você vai estar lidando com essas questões. Só que adivinha só, vai estar mais foda ainda. Se você sentiu incômodo aqui, nas próximas, você vai só aprofundar esse rolê. Entende? Só que ao invés de você estar aprofundando esse rolê pro bem, pra bom, pra cima, você vai estar aprofundando pra baixo, pra densidade. Você vai estar indo pro chão. Você vai estar se retrocedendo, digamos assim. Você vai estar retrocedendo. E vai estar cada vez mais dolorida, sei lá. Vai estar mais dolorida ainda. Essas questões que você está sentindo hoje, essas questões que você está sentindo hoje, elas vão estar mais doloridas. Elas vão voltar com mais força. A vida vai estar te cobrando, vai estar te pedindo até o momento que você tomar uma decisão. Até o momento que você decidir. Fala, tá bom. Tá, então tá bom. O que eu faço? E é uma pena que muita gente espera muito tempo para chegar nesse espaço de aprendiz, de falar, tá bom, vida. Eu entendi que eu preciso aprender alguma coisa aqui. O que eu faço então? O que eu posso buscar? A quem eu posso pedir ajuda? Né? Então, Chuchu, o tempo ele não resolve, ele cristaliza. Quanto mais a gente cristaliza a coisa, mais é duro de quebrar. É mais duro de quebrar essa casca cristalizada. Quanto mais fina a camada, ou seja, tô sentindo chamado, vamos ver o que tem aí pra mim? E seguir nesse processo com curiosidade, com amor. Isso é muito mais fácil do que você deixar cristalizar e falar, ai, tá bom, agora não tem mais jeito então, né? Ou então, às vezes, você até espera ser demitida pra tomar uma decisão. Esse é o que é o pior. Porque daí você começa já no desespero. Ah, porque eu fui demitida, agora eu tenho que achar uma coisa pra fazer, alguma coisa pra fazer, não sei o que lá, dá um jeito. E você entra no desespero, você entra no processo com desespero. E não é pra ser assim. Não é pra ser assim. É igual ao nosso corpo. Às vezes a gente espera ter uma doença, né? Ao invés de cuidar. A gente vai cuidar só quando a gente tem uma doença. É igual o burnout foi pra mim. Eu esperei ter 2. Não foi no primeiro que eu resolvi, não. O primeiro chegou, eu falei, vamos dar uma descansadinha aqui que resolve. Eu descansei, voltei a dormir bem, né? Descansei. Só que o que aconteceu? Eu não mudei. Eu descansei. Eu tirei férias. Aí eu, tá bom, vamos lá, vamos voltar. Aí eu voltei, o que aconteceu? Pá, o segundo. Aí o segundo, eu entendi que não tinha alguma coisa que não era só sobre descansar, entendeu? Eu falei, tá bom, peraí. No primeiro eu só descansei, mas eu tô com ele aqui de novo. Então, assim, o lance não é só descansar. Não é só descansar. E aí eu fui entendendo um novo estilo de vida. Eu fui entendendo, acolhendo as necessidades de um novo estilo de vida. E quando eu vi isso dentro da antroposofia, que na minha fase, nesse meu atual momento, uma das coisas que iria me aliviar seria a organização, aí eu entrei de cabeça. E não à toa hoje é um dos meus produtos, né? O Organiza, que inclusive vai abrir as vagas em breve. Dia 2 tem Masterclass. Dia 2 tem Masterclass, trata de assistir, entra no grupo VIP para você assistir. Eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do Organiza, né? A gente está com a turma fundadora agora, dentro de um processo diário, por meio de um grupo de desafio. Gostoso que só. E depois a gente começa juntas, a turma de fundadoras com a primeira turma, né? Então, assim, eu entendi que nesse setênio, o que eu precisava trabalhar? Puxa vida, eu tenho que trabalhar minhas habilidades organizativas. Porque se eu não me organizar, eu vou continuar com essa sensação de estar dando muito ponta de faca. De estar com alguma coisa errada, com alguma questão ali para ser resolvida. Tá? Então, percebam, eu estou dando pistas para vocês seguirem e adquirirem coisas, trazerem fractais importantes para a jornada de vocês, para essa jornada não ser dolorosa, e sim ser prazerosa, não precisa ser na dor, não precisa esperar, tá? A gente pode fazer isso com amor, e o meu trabalho aqui é te gerar consciência para isso, para você decidir por amor e não decidir pela dor. Né, com dor, por mais que eu atenda as duas, né? Eu atendo tanto as amorzinho, as que estão no amorzinho, as que estão já, né, daquele jeito. Então, esse foi o primeiro ponto, essa foi a primeira ameaça, tá? Esperança, tá bom? Então, assim, a passividade, ela não vai acabar te colocando nos eixos. A passividade, ela vai te ajudar só a cristalizar. Solução aqui, se posicionar, decidir. Decidir, se posicionar, tá? Segundo ponto, segunda ameaça, chuchus, imediatismo. Tá fazendo sentido pra vocês? Como é que vocês estão? Eu tô meio que entregando aqui
Mas eu quero ver vocês, eu tô aguardando aqui os comentários também. Deixa eu saber se tá fazendo sentido, né? O que eu tô trazendo, pra saber se a gente tá caminhando pra uma direção aí, né? Enfim, que faça sentido. Hoje, bem-vinda. Ai, que bom, amada. Então, vamos seguir pro desespero. Desculpa, o imediatismo. A segunda, aí já falei, né? A terceira é o desespero. Tá, a segunda é o imediatismo. Então, não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, é, Leiana? Que bom você tá no lugar certo. Tô no imediatismo. Não tenho dinheiro para fazer isso. Não, Kézia, porque eu não vou fazer minha transição de carreira porque eu não tenho dinheiro para essas coisas, não. Não tem dinheiro para esse trem, não, né? E exige dinheiro. Será que exige? Será mesmo? Hoje, gente, com as facilidades que a gente tem de ter um celular do jeito que a gente está aqui agora, conversando, do jeito que a gente está se falando, sabe? E com conhecimento tão disponível que a gente tem, é impossível tu falar um negócio desse, sabe? É até um crime você falar um negócio desse, né? Que eu não tenho dinheiro para fazer isso. E aí é que mora o ponto, né? Você pode prospectar, você pode começar a sua transição hoje. Porque uma transição, ela não depende de um modelo de negócio pronto, tá? E aí muitas mulheres, elas travam aí. Ah, porque eu não tenho um projeto pronto, eu não sei o que fazer, então eu nem vou começar uma transição de carreira. Nem vou começar uma transição de vida, porque eu perdidaça. Só que aí é o ponto, a transição, ela serve para sanar esse tipo de dor. Não é para já, agora eu vou empreender. Minha transição de carreira comecei a empreender hoje, pedi demissão e vou começar a empreender hoje. Não é isso, gente, é a etapa anterior a isso. A gente primeiro precisa fazer a transição de carreira. E dentro da transição é que a gente vai entender para onde seguir. Então é normal. Quem não assistiu a aula de ontem, assista, porque eu tô falando desse momento específico, das fases que a gente passa, né? Então, se a gente não percebeu ali o que a gente pode fazer, né? Tá tudo bem, porque esse é o rolê da transição. É isso que é, né? É isso que é. Então, a transição, ela é sobre se programar para pedir demissão, se programar para empreender, talvez. Ou nem isso, tá? Nem isso. Ou é nem fazer uma transição, é só você entender onde no balão que tá o furo que o ar tá saindo. A transição, gente, ela serve para colocar a gente nos eixos, colocar a gente no trilho. Seja falando, beleza, é isso que eu preciso fazer, então eu nem preciso fazer uma transição de carreira de fato, né? De fato, não, era só ajustar isso daqui. Ou então, eu falo esse incômodo, né? O incômodo dos nossos setênios, as crises que a gente sente, eles vêm para isso, para colocar a gente no centro, alinhar. Então, ou eu vou fazer uma mudança dentro da minha própria carreira, dentro do meu próprio trabalho, dentro da minha própria empresa, ou não, precisa ser algo mais drástico. Aí sim a gente começa a transição de carreira. Então, transição não é todo mundo que vai entrar para um período de transição de carreira. Só que transição de vida todas vamos entrar. Vocês percebem a diferença? O portal é a transição de vida. A transição de vida deixa eu ver o que está acontecendo, onde está o furo que eu estou sentindo, que a minha energia está se esvaindo. Achei o furo, não estava no trabalho, estava lá nas relações. Achei o furo, vou para lá, vou cuidar daquilo. Agora, se está no trabalho mesmo, com a crise dos talentos, como eu mencionei, aí a gente vai olhar para o trabalho. Aí a gente começa uma transição de carreira. Por isso eu não trabalho só transição de carreira, eu trabalho transição de vida. Identificou aqui, agora vai cuidar. Né? Não, é no trabalho, agora vamos lá, que tem um passo a passo, que tem uma estrutura para seguir, para eliminar medos. Né? Então, é isso. Imediatismo, a ameaça do imediatismo não, mas eu tenho que saber já o que eu tenho que fazer para iniciar uma transição de carreira? Não, porque isso você vai descobrir dentro da transição de carreira, dentro de um processo de transição de carreira, né? E a terceira ameaça é o desespero, chuchus, como eu já mencionei. É aquele momento que a gente não tá mais aguentando. Lembra que eu falei assim, uma hora você não vai aguentar mais, uma hora você vai precisar tomar decisão ou alguém vai decidir por você. Aqui é o momento que você não tá aguentando mais, que você vai precisar mudar imediatamente. E assim, infelizmente, chega também mulheres assim, nessa fase, né? Pedindo ajuda nessa fase. Olha, eu quero pedir demissão amanhã, tipo assim, quero a semana que vem no máximo, né? Porque esperou tanto para tomar uma decisão, esperou tanto, sabe?
para deixar o tempo resolver. Ah, não, daqui a pouco isso passa. Não, daqui a pouco o tempo resolve. Ela ficou esperando tanto que aí chegou o momento que o balão estourou, não tem mais o furo. O balão resolveu estourar, sabe? E aí aqui é onde a gente precisa ter calma para olhar para as insatisfações. Por quê? Por mais que um processo de transição ele leve tempo, e leva mesmo, tá? Porque é um desbravar. É um processo de autoconhecimento lindo. Por mais que a gente leve tempo para fazer essa transição, a gente já consegue melhorar a nossa vida fazendo um diagnóstico dessa vida, de como a gente tá, do que a gente precisa mexer. Lembra que eu falei? Diagnóstico de vida. Qual é nesse rolê da transição, onde é que eu estou precisando cuidar? Antes de olhar para a minha profissão, antes de olhar para a minha carreira. Tem o fluxo, nós não somos o nosso trabalho. Nossa vida não é o nosso trabalho. Então, de onde é que vem o problema? Se você está nessa fase, tem alguém aqui nessa fase? Né? Sentindo essa ameaça? Tipo assim, essa ameaça de desespero mesmo. Porque isso, gente, é uma ameaça sim, o desespero é uma ameaça pra gente. Ele coloca a gente em ação, mas ele coloca a gente em ação com a nossa pior energia. Com a energia de tipo assim, não aguento mais. Isso é perigosíssimo. Isso ameaça a nossa vida. Porque faz a gente tomar decisões equivocadas. Decisões apressadas. Ao invés de a gente fazer uma transição, a gente vai largar tudo. Eu já tive nesse lugar de desespero. De não ver saída. De não ver possibilidade. Não ver possibilidade. Eu não sei mais o que fazer. Quando eu deixei o meu emprego, aquele cargo lá em 2015, né, na Secretaria do Estado, falei, eu não tenho o que fazer. Tipo assim, tá tudo tão errado, tá tudo tão equivocado na minha vida. Eu nem sei o que eu gosto. Eu lembro que eu não sabia nem qual era a minha cor preferida. Eu não sabia nem que comida que era a minha favorita. Sabe? Coisas assim, uma desconexão absurda. Eu tinha 25 anos na época. Eu tinha uma desconexão absurda. Então, assim, sabe quando você se vê tão vazia de si mesmo que você não vê outra alternativa senão resetar? Resetar. Essa foi a sensação, eu precisava resetar. Tipo assim, apertar num botão aqui assim, ó. Resetar. E foi o que eu fiz no sabático, eu resetei. Só que aí o que aconteceu? O dinheiro bate a porta, né? Os boletos batem a porta. Eu tinha que fazer dinheiro. E aí, eu lembro que na época eu falei, eu vou ficar na Irlanda, vou limpar as privadas aqui, né? Vou limpar a privada aqui, vou ficar por aqui mesmo. Só que o que aconteceu? Aí veio um apego, né? Eu falei, cara, não dá pra eu limpar a privada. Eu era uma pessoa que cuidava dos assuntos diplomáticos com a Rússia, com a China, com o Equador e com o Panamá. Eu sentava nas mesas com ministros, né? Olha só o ego, né? Nessa época. Eu sentava na mesa com ministro, com chefes de Estado, com políticos, né? Como que eu vou lavar a privada? Tipo assim, é meio que rasgar o meu diploma aqui e falar tchau, mundo, né? Aquilo pra mim foi muito disruptivo, sabe? Na época eu não tive estômago. Hoje, não sei, assim, também se eu teria ou não, mas... ia ser uma fase, né? É uma escolha. Muita gente faz essa escolha pra morar fora. Aceitam os subempregos mesmo, né? Independente se você... Eu lembro que eu morei na Irlanda com uma mulher, com uma menina... que ela era filha de um governador aí de um dos estados do Nordeste, alguma coisa assim, não lembro mais. E ela tava lá trabalhando, assim, de cleaner, né, de limpeza lá no hotel e tal. Então, tem momentos que a gente fala, não, tá tudo bem, vamos lá, vamos se divertir, vamos aprender, mas não foi o meu caso. Eu tinha aquela coisa de, como que eu vou fazer isso? Aí eu voltei pro Brasil, voltei pro mesmo trabalho, cristalizou o incômodo, né? Lembra que eu falei da cristalização? Foi cristalizando, eu fiquei 2 anos tentando. Não, eu vou conseguir voltar, eu preciso desse emprego, eu vou conseguir voltar pra cá. Não consegui. E aí, quando eu fiz a minha transição, eu tava exatamente nesse espaço. Falei, cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei nada além do que eu sei. Tipo assim, e o que eu sei, eu já tô no topo, dentro desse tema, dentro desse nicho, dentro desse mercado. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho como me reinventar. Na época eu não tinha visão, né, gente? Eu não tinha visão de negócio. Né? Hoje eu, inclusive, voltei para ajudar com quem trabalhava comigo a reinventar o mercado, o setor. E a gente está fazendo, um ajuste absurdo dentro do setor de logística e infraestrutura do Brasil. Eu ajudei eles, hoje eu trouxe essa visão que eu fui adquirindo com o empreendedorismo, hoje eu trouxe essa visão de mudança para eles, sabe? De novas oportunidades de negócio. Né? Mas na época eu não tinha essa visão. Então eu tive que sair, eu tive que deixar, né? E principalmente porque na época também quase ninguém falava de transição de carreira.
Quando eu comecei a trabalhar com transição de carreira, eu conheci o Ian Borges, inclusive. Ele fez até uma entrevista comigo do podcast, foi super legal. E ele começou a se tornar uma referência, né? Pra mim, muito querido, um amigo muito querido pra mim. E aí, assim, as duas pessoas que falavam disso na época era ele e eu, né? E nós dois com energias bem distintas, né? Então, eu não tive ajuda, eu não tive isso, sabe, gente? Que vocês estão vendo, assim, não só do que eu tô trazendo, mas do que tá abundante também no mercado. Eu sei que não é só eu que falo sobre isso, né? Tem muita gente falando sobre isso, cada um do seu jeitinho. E esse é o ponto, né? Qual é o meu jeitinho? O meu jeitinho é trazer você para a prática, te ajudar a criar aí um fio, né? Um fio para você seguir de uma forma autônoma, né? Para você conseguir desbravar isso. E aí o que aconteceu e que eu falei ontem, até pra gente ir encerrando essa live, se vocês tiverem dúvida, vai mandando aí que eu quero responder vocês, tá? Nem que a gente fique um pouquinho mais de tempo. Ontem eu falei pra vocês que eu criei a travessia. A travessia, gente, vai ser, já, né? Já, porque já tá aí no mundo. É o meu curso Express, é um curso rápido, é um curso prático pra quem tá nesse limbo, sabe? Pra quem já foi demitida e não sabe o que fazer, pra quem tá louca, tá no desespero aqui, ó, tá louca pra pedir demissão, né? Pra quem acha que precisa de muito dinheiro para fazer isso, quem sente que, não sei como começar, né? Não sei quando eu posso fazer. Quem sente que tem várias travas mesmo, sabe? Tem várias travinhas. E aí eu fiz esse produto bem simples, bem direto ao ponto, para ajudar você a abrir a sua mente e enxergar novas possibilidades, sem ter que fechar um processo de mentoria comigo. Que para fazer o que eu estou entregando hoje no Travessia, amadas, você teria que investir mais ou menos uns R$ 1.400. Eu peguei durante o final de semana, eu condensei como se fossem as minhas 4 primeiras sessões, né? As perguntas que eu trago, aquilo que eu vou desenvolvendo, né? Ao longo dessas sessões, eu condensei isso e gravei. Tá tudo lá, tá tudo gravado, tá tudo dentro dessa área de membros chamada Travessia. É realmente um portal, eu quero te ajudar a atravessar. Seja atravessar para um novo emprego, para um novo trabalho, para o mesmo setor, sabe? Seja para atravessar para o empreendedorismo. A travessia é um retorno a si mesma, é um retorno de volta para você. Ali eu quero que você sane as suas dúvidas, que você entenda onde que está o furo nesse balão, que você entenda qual caminho você pode seguir, como começar, o que precisa ser feito. Você pode, inclusive, sair com um plano de negócio dali, tá? Se você for atenta, ligeira, né? Se você pegar e se aprofundar no processo. Eu estou trazendo ouro dentro da travessia, tá? A travessia hoje está saindo a R$ 147, 12 parcelas de 14 e pouquinho, sabe? Então, assim, eu tô fazendo isso porque eu não estou dando conta, graças a Deus, de receber mulheres para o individual. A cabana, ela abre, eu até faço as sessões estratégicas, conforme vai liberando minha agenda, mas a cabana mesmo, eu abro ela assim, só depois que a pessoa chega na sessão estratégica comigo e eu vejo que a gente tem um plano ali, um trabalho legal para ser feito, né? Então, a travessia, ela veio com esse ponto de te preparar para você entender se você precisa de entrar nessa sessão estratégica comigo e, consequentemente, entrar na cabana, se for o seu caso, ou se você precisa buscar alguma outra ajuda fora, sabe? Ela veio que meio para te ancorar mesmo, falar, pronto, eu entendi, agora é aqui que eu tenho que ir, é aqui que eu tenho que ir. Então, assim, é a minha forma de contribuição para esse mundo, assim. Eu faço esse trabalho de transição de carreira, de desenvolvimento de projetos, né, e de design de estilos de vida, já fazem 5 anos, desde que eu comecei. Depois que eu fiz a minha transição de carreira, eu ajudei muitas outras mulheres a fazerem as suas. Inclusive, eu vou deixar no link da bio hoje, para você o link, né, da página de vendas. Lá tem alguns depoimentos de mentoradas minhas que já passaram por mim, né, que já receberam essa metodologia. E assim, o caminho está aberto, amado, não tem mais desculpa. É um produto extremamente, desculpa, assim, de verdade, é muito barato frente ao que você teria que pagar, né, seja comigo ou com outros profissionais, para você iniciar a sua transição de carreira. Então, assim, é um portal mesmo, é um portalzão que se abriu, que eu gravei esse final de semana para vocês começarem, sabe? Para vocês terem um norte, tá bom? A Arte ao Vento está contando. Nossa, a Maria ter tido essa ajuda em 2015. Não precisa ser solitário, não precisa. A gente precisa, só entender para onde é que a gente tem que ir, quem a gente pode buscar.
Quem pode ajudar a gente assim? E eu tô, ó, estendendo as mãos para vocês através da travessia, que a gente não vai estar ali no 1 a 1, ao vivo, olho no olho, eu e você, olhando, né? Conversando sobre tudo isso, mas você vai ter todo o contorno, amada. Eu meio que preparei ali todo o contorno do rio só para você chegar e deixar essa água fluir. É isso que eu quero trazer para vocês, tá bem? Também tava com saudade da Alva Alquimista. Temos encontro nessa quarta-feira, hein? Se prepara. Saudade de você. Alguma dúvida, minhas queridas? É isso que eu tinha para falar para vocês. Amanhã a gente segue com o tema sobre transição. A semana toda vai ser dentro dessa temática, tá? Fez sentido a live de hoje? Como que vocês estão saindo dessa live? Qual foi o principal aprendizado ou o insight de vocês? Vamos ancorar? Vamos aprender juntas? Me contem. De tudo que eu falei, o que mais te chamou a atenção? O que mais pegou aí pra você? Ou o que abriu pra você? A Lilian já tá na travessia já. Tá no Organiza, tá no grupo de desafio, tá na travessia. Gratidão, viu, Lilian? Quero ouvir vocês também. A Lilian tá contando. Ter ajuda para prosseguir sem desespero. Perfeito. Sem desespero, gente. Sem desespero. O mundo não vai acabar amanhã. A gente tá fazendo o que tem que ser feito no melhor momento que a gente poderia fazer. Com essa consciência. A Leiana estava bem cristalizada. Me fez sentir possível sair de onde estou hoje. Gente, é muito possível. É igual o lance das tarefas, das atividades. Eu tô com uma lista de atividades cabeludas para fazer essa semana. E aí, antes de entrar aqui com vocês, eu tava assim, super, tipo, será que eu vou dar conta? Tipo, aí na hora eu já falei para mim mesma, não, eu não vou dar conta. Obviamente que eu não vou dar conta. Mas o mundo não vai acabar. Sabe, eu tô aqui, eu tenho um aprendizado nesse momento com esse fluxo de atividades aqui insanas que eu tô tendo. Qual é o aprendizado? O que eu posso fazer? Qual é o melhor que eu posso dar agora nesse momento? Né? Arte ao vento. Reconhecer a necessidade e agir rápido. Não deixar cristalizar. Ficou bom, né? Essa coisa da cristalização deixou... Quando eu tive esse insight, eu falei, caraca, é isso, né? A gente vai deixando se cristalizar e depois fica duro pra romper, né? Reconhecer a necessidade e agir rápido. Exatamente. E a gente age rápido quando? Quando a gente está presente. Quando a gente está presente para o nosso desconforto, para o nosso incômodo. Então, sim, eu estou desconfortável, eu estou incomodada. O que eu posso fazer, então, com esse desconforto? Primeiro eu sinto, né? Primeiro você tem que sentir, para depois enxergar de onde é que vem. E aí resolver. É um fluxo natural de quem está acordada, de quem está desperta, de quem está querendo viver de forma coerente, decentemente. Vamos usar essa palavra. Sim, quem está querendo viver de forma decentemente. Sair da procrastinação, isso mesmo. Sim, deu para entender bem. É muito bom, né? Ai, gente, eu adoro essas analogias, porque faz a gente sacar. Então, agradeço a vocês. Vou fazer meu almoço, me alimentar. Amanhã a gente segue com Clareia, né? Amanhã tem um novo tema, mas dentro desse tema central da transição, né? E é isso mesmo, é estar presente no corpo, é o caminho, a gente sente. E assim a gente termina a live de hoje. Gratidão, minhas queridas, uma honra caminhar com vocês e a gente segue. Fiquem bem. E bora pra travessia, bora atravessar. Atravessiemos. Eu vou aprender em italiano pra falar chique. Beijo, boa semana.